comemora no Dia do Pastor. Então, eu convido toda a igreja para, juntamente comigo, estarmos fazendo a chamada adoração e, ao mesmo tempo, prestando uma homenagem ao nosso pastor e também ao pastor Davi, que faz parte da nossa igreja. O hino tem como título Mão no Arado. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Estejamos orando pelo nosso pastor, pois ele, em Cristo, pôs a vida. Nesse instante, eu convido o diácono Anderson Melo para estar fazendo a chamada adoração. Para quem é a lei? A lei foi constituída para evitar que as pessoas cometessem erros e fossem educadas a viverem em sociedade. Mas as pessoas não se educaram a viver debaixo das normas da lei. Então ela passou de educadora para condenadora. Ela passou a punir aquelas pessoas que as transgrediam. O primeiro, mais desejável estado da lei é ensinar. O apóstolo Paulo, a
Timóteo, diz que a lei é para os profanos, como Saul, que pela desobediência à lei espiritual fora despojado do espírito, a ponto de ir consultar a Satanás por meio de uma pitonisa. É também para os críticos e perseguidores dos líderes constituídos por Deus, como aconteceu com Miriam em relação a Moisés. Por isto fora acometida de lepra, vivendo por alguns dias a impureza. A lei também foi constituída para Israel no deserto, que trocou um arraial de fé e de se chegar à terra prometida por um arraial de danças sensuais e profanas. A lei é para os homossexuais e fornicários, como ocorreu com os sodomitas, e também contra todas as religiosidades que forem contra a sã doutrina. Que, em desrespeito à fé e aos ensinamentos de Deus, incorporam seus ensinos e suas deturpadas doutrinas, admitindo que Deus, sendo amor, aceita todos os tipos de amores. Só que a sã doutrina, ensina que nem tudo que o mundo chama de amor pode figurar como amor, e sim uma deturpação do amor. O desejo infame entre homens e homens, e também entre mulheres e mulheres, não é amor, e sim abominação ao Senhor Deus. O apóstolo Paulo afirma em seus ensinos que a lei é para os homossexuais, os amantes da depravação moral, e se assim permanecerem, a lei os condenarão ao fogo do inferno. Todo desvio referente à palavra de Deus traz às pessoas o jugo pesado da lei. Muitas vezes, esses desvios ocorrem por falta de humildade para aceitar as verdades que a palavra de Deus nos fala. E assim as pessoas pecaminosas entregam-se aos seus desejos incontroláveis e passam por cima de tudo aquilo que se chama bom e correto. Os foras da lei promovem manobras para que a Bíblia venha apoiar os seus atos de desobediência ao Senhor, e com isto propagam suas práticas errôneas, pensando que suas interpretações distorcidas daquilo que realmente vem ensinar a Bíblia não receberão os ditames da lei. A lei dos homens pode ser comprada, iludida e ser preferencial, mas a de Deus é perfeita, e ela é para punir os devassos que enchem a terra com suas práticas nocivas à amor. Pastoral do pastor Manuel. Amém. Convido a igreja a cantarmos o cântico congregacional Gratidão na Luta 426 do nosso cantor cristão. Com gratidão e com fervor cantemos já ao bom Senhor o seu poder. E fazem prosperar.
Paz, igreja, a
Amém. Passem comigo. De tantas coisas que andei fazendo na condição de pecador. Irmão, eu vou começar de novo, tá bom? De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Amém. Amém. Glória a Deus. Que muitos outros também venham fazer essa melhor coisa, aceitar Jesus. Convidamos nesse instante também a irmã Lucifrede Santos para trazer o seu louvor. Boa noite, amada igreja. Amém. Glória a Deus. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, quem
nosso melhor amigo. Nesse instante, eu solicito um instrumental para a dedicação de dízimos e ofertas. Te agradecemos, Senhor nosso Deus, por mais uma experiência de culto, quando estamos na Tua casa de oração, podendo assim ofertar nossos dízimos, nossas ofertas, entregar nossas vidas no Teu altar, Senhor, para que o Senhor assim possa, Senhor, fazer uso de cada um de nós, no propósito de elevar o Teu nome e o conhecimento do Teu Evangelho a todas as criaturas, aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Salvador. Abençoa o pastor que está nesse dia especial, não somente o pastor Manuel, mas o pastor Davi e tantos outros que estão, Senhor, entregando suas vidas para cuidar do Teu rebanho. Seja conosco no culto que se segue, abençoa cada momento deste momento de culto que estamos vivendo, para que possamos ser edificados e fazermos cada vez mais a Tua vontade. Por isso te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Convidamos agora para trazer sua mensagem musical a nossa irmã, Creuza Nascimento. Saúde a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer a meu Deus por tudo que Ele tem feito por mim. Também quero parabenizar os pastores que estão presentes, Deus vai meu pastor e o outro pastor que é meu também, todos dois. Todos dois, irmão Davi, pastor Davi. Para que o nosso Deus cada dia mais tenha muitos anos de vida, pastorear o seu rebanho, como é Deus, né? Ele e sua esposa, em nome de Jesus, agradeço a Deus pela melhora dela. Me sinto muito feliz em ver ela vir andando ali.
É Deus que tem feito isso comigo mesmo, com a senhora. Você como fez comigo. Fiz a cirurgia por aqui pelo rosto e está tudo saradinho, não de Jesus. Agora estou com os olhos, atingi os olhos. Vou voltar para a semana para o oculista para ver o que ele vai dizer. O que é que tem dentro dos olhos de alguma coisa, encontra alguma coisa para arrancar. Mas nosso Deus está cuidando de tudo. Não deixa ser isso. Eu estou indo e tem seu viver, em teu viver. Se em teu viver existe um vazio, se tu não podes cantar com os que cantam para Jesus, não te detenha, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso tuas lágrimas vão se transformar, e para sempre guiará o teu caminho, e com amor aos céus te levarás. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás, jamais verás o teu coração entregar. Que Deus te abençoe. Amém. Quem ainda não fez, que esteja entregando o seu coração a Jesus. Convido a igreja para estarmos entoando o cântico congregacional. Para onde for, irei, de número 308 do nosso cantor cristão. Se eu tiver Jesus ao lado e por ele auxiliado, se por ele for mandado, a
e a paz do Senhor esteja presente em cada coração. Amém. Nesse momento, hoje é comemorado o dia do pastor, né, da Igreja Batista, e eu agradeço a Deus pela vida do pastor Manuel e também o pastor Davi, todos os pastores de todas as igrejas batistas espalhadas aqui no Brasil e em outros países. Que Deus esteja abençoando a cada um. E vou ler aqui fazer uma homenagem ao pastor que diz assim: sonho de um pastor. E vós dareis pastores conforme meu coração, que vos apacente de conhecimento e de inteligência. Jeremias 3,15. Segundo alguns especialistas, geralmente, quando sonhamos, é porque alguma coisa passou pela nossa cabeça durante o dia, durante a semana ou, quem sabe, durante um período de nossa vida. Sonhamos com tanta coisa e acreditamos que os nossos sonhos um dia irão se tornar realidade. Você já ouviu alguém dizer que nunca sonhou? Creio que não. Sonhamos com um bom casamento, com um lar feliz, uma casa própria, aprovação na faculdade, com carreira profissional e etc. E à medida que eles vão se realizando, usamos a seguinte expressão: parece um sonho, assim não há limite para quem sonha. Todo pastor é e sempre será um eterno sonhador. Todo pastor também acredita na concretização desses sonhos. Todo pastor sonha com uma igreja relevante, uma igreja cristocêntrica, um ministério eficaz, o crescimento do reino de Deus, atitude de pessoas que respeitem o seu chamado. Sonha também com oportunidades para que onde ele estiver, outras pessoas sejam abençoadas e apacentadas com o conhecimento e inteligência, como diz no livro de Jeremias 3,15. Todo pastor acredita que os sonhos e os planos de Deus são muito maiores que os seus. Todo pastor sonha e acredita que aquilo que ele não pode fazer, Deus, quem o chamou para a obra, é quem o capacita. Todo pastor, assim como toda a igreja, sonham juntos com o dia glorioso, que estaremos na presença do Supremo Pastor e juntos caminharemos, cantaremos o hino da vitória. Que Deus possa estar abençoando o nosso pastor Manuel, como já falei, todos os pastores, né? Agora eu vou louvar o nosso Deus com um hino sem ovelhas.
ouça a mesma história, volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje um pastor amado chora com as feridas e quer te salvar. As 99 deixou no abismo e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. As 99 deixou no abismo e pelas montanhas a buscá-la foi. E a encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Amém. Que Deus abençoe, pastor e todos os outros pastores. Convidamos agora a mais tenra ovelhinha do redil do pastor Manuel, Alexia, e convidamos também aqui à frente o pastor Manuel e logo em seguida o pastor Davi para estar recebendo da igreja simples lembranças com afeto. Mais uma vez, ovelhinha. Que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Manuel e também a vida do pastor Davi. Nesse instante, eu convido a irmã Letícia Lazarino para estar trazendo o seu louvor. Boa noite, amados.
lembrar de cantar um trechinho de louvor que eu cantei de manhã lá fora. É só o estribilho do hino, tá? Pastor que também é ovelha e é por Deus apacentado, vem hoje aos braços do amado e lança todos os teus fardos. Se às vezes sobrecarregado, te sentes desorientado, o teu clamor é sempre ouvido, Jesus sempre estará contigo. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue reinando em nossos corações. Nesse instante estarei fazendo avisos e comunicações para a semana que se segue. Terça-feira, às 16 horas, culto da MCM. Quarta-feira, às 19 horas, culto de oração, onde está dirigindo a nossa irmã Cícera Cristina e pregando Lidiane Brito. Quinta-feira, evangelismo às 15 horas. Sexta-feira, às 18 horas, aula de música. Sexta-feira, às 19 horas, escola bíblica com adolescentes e crianças. Domingo, 8 horas, escola bíblica dominical. E às 19 horas, o culto de louvor e adoração, onde estará dirigindo Miriam Brito e estará pregando o pastor Manuel Antônio. Agora passaremos para a mensagem da noite com o nosso diácono, o Anderson Melo. Boa noite, amados irmãos. Ser pastor é ser como um girassol, né? Sempre guiado pela luz do Senhor. Amém? Amém. Convido a amada igreja a se colocar de pé, abrirem as suas Bíblias no Evangelho que escreveu João, capítulo de número 8. Nós vamos ler o versículo de número 12. João, capítulo 8, versículo de número 12. Novo Testamento, João, capítulo 8, versículo de número 12. Assim diz a palavra do Senhor. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Poder sentar. Com certeza, todos aqui já viram um girassol. Ele é uma flor amarela, muito grande, que se move sempre em direção ao sol. Assim que suas primeiras folhas elas surgem quando o girassol nasce, quando ele brota na terra, o girassol logo procura a luz solar. É como se ele soubesse que a claridade e o calor do sol trariam constantemente a vida para ele. Isso quer dizer que se colocássemos um girassol, essa flor tão linda, em um quarto escuro, certamente ela morreria. E assim como os girassóis, o nosso corpo também, ele precisa de luz, de calor, da própria luz do sol, para nos mantermos vivos. Mas não só o corpo precisa de cuidados.
O nosso espírito também precisa de luz para não morrer e para manter a fé e a esperança em nosso coração. Mas afinal, que luz é essa? Jesus nos dá a resposta. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca estará em trevas ou andará em trevas, mas terá a luz da vida. Agora, nós sabemos que Jesus é a luz que precisamos para viver. E é por isso que nessa noite eu quero mostrar, nessa noite, sobre a nossa vida espiritual, o que ela tem em comum com essa flor chamada girassol, e o que devemos fazer para estarmos sempre ligados a Cristo. E o primeiro ponto que eu quero ligar nessa noite é que devemos dar os frutos. O girassol dá um fruto maravilhoso. Você sabia que um dos motivos pelas quais o girassol ele é reconhecido no mundo inteiro, em vários lugares, em vários países, é a qualidade do seu óleo, que é produzido através exatamente das suas sementes. O óleo de girassol ele é considerado um dos melhores e mais saudáveis entre todos os óleos que são comestíveis na face da terra. Para se ter ideia, suas propriedades são boas para o coração, para a pele, para o cérebro, para o sangue. Que fruto maravilhoso o girassol nos dá. Da mesma forma, nós cristãos devemos ser reconhecidos pelos bons frutos que geramos através do Espírito Santo. No livro de Gálatas, nós vemos quais são esses frutos. Quando lá no livro de Gálatas fala que o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, o fruto do Espírito é a paciência, é a amabilidade, é a bondade, a mansidão, o domínio próprio. E contra essas coisas ele termina dizendo que não há lei. São esses frutos que o homem, que o cristão deve dar constantemente em seus dias. O girassol ela é uma flor muito bonita. Ela tem um perfume agradável. Porém, o mais importante que isso é exatamente o bom fruto que ela oferece. E você também pode ser uma pessoa agradável, de boa aparência, mas Deus ele quer muito mais do que rostinho lindo, do que corpinho perfeito. Ele espera que você gere esses bons frutos todos os dias, todos os instantes da sua vida, guiado pelo Espírito Santo que lhe fará com que você gere esses frutos. E se você gerar bons frutos, você não somente será abençoado, como também abençoará a vida de outras pessoas. Mas também nós devemos nos adaptar a diversas mudanças da vida, assim como o girassol faz. O girassol é muito resistente às mudanças climáticas. Ele pode resistir a dias muito quentes, a dias muito frios, a baixas temperaturas, graças a exatamente às suas raízes, ao seu tronco que se torna firme, e é tão firme que mesmo depois de um temporal, de um vendaval, ele continua no mesmo local, firme no chão, depois de uma tempestade passar por ele. Além disso, os girassóis têm muita capacidade de se adaptar aos solos menos férteis e menos irrigados. Veja só que capacidade. E assim como essas flores, assim como o girassol, o cristão ele precisa manter-se firme na sua fé, independente da tempestade que vier, independente do solo que ele estiver. Ele tem que se manter firme na sua fé para gerar bons frutos. A sua fé em Deus, independente da situação que a sua vida se encontre, você tem que ser como um girassol, manter-se firme. O profeta Abacuque
Abacuque sabia muito bem disso, quando ele escreveu lá no capítulo 3: mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei nos dias da minha salvação. Aquele que age como um girassol, aquele que consegue se adaptar a diversas mudanças, assim como Abacuque falou, guardando os mandamentos de Deus, mesmo nas situações mais difíceis da sua vida, mais complicadas, mais intensas, se torna uma pessoa madura e firme na fé. Alguém com um coração semelhante ao de Jó, um homem de Deus que não blasfemou contra o Senhor, mesmo diante de toda a destruição que ele passou, de todas as dificuldades, de toda a angústia e de toda a dor. Jó era como um girassol, uma fé inabalável. E devemos sempre, nesses momentos de dificuldades, de adaptação, nos orientar pela luz. O fenômeno que faz o girassol girar é conhecido como rastreamento solar, o que significa que ele é orientado pelo sol. E em uma plantação de girassóis, à medida em que o sol segue o seu rumo de nascer no leste e se pôr no oeste, o girassol faz o mesmo sentido. Vemos as flores se movimentando no mesmo sentido da luz, e eles nunca vão para o lado contrário. Deus é o nosso sol, nós somos o seu girassol. Girassóis que precisam de sua luz para serem guiados para o caminho certo. Girassóis que precisam dessa luz para não viverem em trevas. Girassóis que precisam dessa luz para a sua salvação. Girassóis que precisam dessa luz para uma vida eterna com Deus. Escute o que está escrito lá em Salmo capítulo 119. A tua palavra é lâmpada para os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Assim como a planta precisa seguir o caminho do sol durante o dia para sobreviver, nós precisamos nos manter focados em Deus o tempo todo para não perdermos a nossa direção. Quando temos a presença do Senhor em nossas vidas, nós ficamos fortes. Quando temos a presença do Senhor em nossas vidas, nós ficamos fortes, independente do que estamos passando. A nossa fé ela se torna inabalável e passamos a ter a certeza de salvação, e passamos a ter a certeza de produzir bons frutos, assim como o girassol. Também começamos a ter amor pela obra, cuidado, zelo, e contribuímos para ela com muita alegria, porque somos girassóis do Senhor. E Ele quer que você seja um girassol do seu jardim. E nós devemos também amadurecer nos momentos de escuridão. Quando o sol ele se põe na noite, quando a noite chega, o girassol ela volta à sua posição normal, porque as suas células ela deixam de receber o estímulo que vem do sol e que provoca esse seu movimento de acompanhamento de leste para leste. E é durante a noite que essa planta usa toda a sua energia, que ela passou absorvendo durante todo o dia, para fazer com que as suas sementes ela amadureçam. Não importa a dificuldade do dia, quando chega a noite, as sementes do girassol amadurecem. E consequentemente, sabe o que é que acontece? Geram novas plantas. Perdão. O girassol ele não deixa de se desenvolver porque é como se ele soubesse que na manhã seguinte o sol surgirá novamente, que o sol lhe dará novamente tudo o que ele precisa para ser guiado, tudo o que ele precisa para passar o seu dia.
E da mesma forma como uma pessoa passa por um momento de escuridão na sua vida, passa por um momento de dificuldade, seja ele qual for, ela não deve desanimar, ela não deve deixar de crescer espiritualmente, porque Deus não nos abandona, porque Deus está conosco, nos dando força, consolo, vigorando as nossas forças, a nossa energia, e no tempo certo Ele renova as nossas vidas. É por isso que está escrito lá no Salmo 30: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque durante a noite nós amadurecemos, o Senhor nos dá força, o Senhor nos dá sabedoria, Ele nos enche da sua palavra, do seu ensinamento, da sua doutrina, para que no outro dia possamos estar maiores para enfrentar as dificuldades do dia a dia e as nossas batalhas espirituais. Nós precisamos ser como girassol, aproveitar esses períodos de escuridão para nos lembrar de tudo o que o Senhor já fez em nossas vidas, e com isso esperarmos nele com confiança, cantando louvores e meditando na sua palavra, pois Ele sempre nos ouve. É por isso que o profeta Samuel disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo Ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Deus é muito bom. E mesmo com tudo isso que nós estamos passando, que nós já passamos, ou que virá para nós passarmos, é necessário nos mantermos como um girassol, firmes nessa rocha que é Jesus Cristo. Devemos deixar um legado para as próximas gerações. Nós estamos aqui porque nós precisamos deixar um legado, assim como lá atrás muitos outros deixaram um legado, para que hoje estivéssemos aqui, ouvindo a palavra do Senhor, cultuando o seu nome, adorando o seu nome. E esse legado tem que ser bom, com os frutos que nós daremos, com os frutos que devemos dar. Talvez você não saiba, mas o ciclo de vida do girassol dura em torno de um ano, nada mais do que isso. Porém, nesse curto espaço de tempo, ele absorve tanta luz do sol, que quando o girassol morre, ele deixa no solo uma quantidade incrível de nutrientes para o nascimento de novos girassóis. Ele morre, mas ele deixa um legado de girassóis. É esse legado que nós, como servos do Senhor, precisamos deixar aqui na terra. Que quando passar o nosso curto tempo de espaço que aqui estamos, precisamos deixar um legado do Evangelho de Cristo para as novas gerações. Aqui nós vemos adolescentes, crianças, que vão dar continuidade, que nós precisamos gerar fruto na vida deles, para que eles vejam em nós a luz do Senhor, que possam lá na frente também brilhar essa luz e dar os seus frutos para outras gerações, até que Ele venha. E assim como gerações, nós devemos viver em comunhão. A Bíblia diz que nossos dias aqui na terra, eles também são passageiros. E lá em Salmos capítulo 90, versículo de número 10, diz assim: os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós vamos. E assim como gerações, precisamos viver em comunhão, para que os frutos do relacionamento que nós aqui estamos nesse curto espaço de tempo sejam gerados na vida de outras pessoas, se tornem esperanças na vida de outras pessoas. Escute o que o apóstolo Paulo escreveu pouco antes da sua morte: está próximo o tempo da minha partida, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Na minha opinião, esse é um dos
dos versículos mais bonitos da Bíblia. Mesmo sabendo que seria morto por estar pregando a palavra de Deus, por estar pregando versículos, ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Paulo continuou levando a palavra às multidões e ensinou outros a também fazerem da mesma forma. O seu legado foi tão grande em prol do Evangelho de Jesus Cristo, deu tantos frutos, que aqui hoje estamos juntos, reunidos, fazendo o que Paulo ensinou, o que Jesus nos ordenou: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E você? O que deixará neste mundo quando partir? Como você acha que as pessoas se lembrarão de você após a morte? No futuro, quais frutos nós vamos deixar? Se você nunca parou para pensar sobre o seu legado, eu convido você, a partir de hoje, para, por alguns instantes da sua vida, parar, refletir sobre tudo isso. Qual legado vamos deixar para a obra de Jesus? Qual legado estamos deixando para os nossos filhos, para os nossos netos? Viver não é apenas desfrutar do presente. Viver é ter responsabilidade também sobre o futuro. Se não tivermos isso, condenaremos a próxima geração. Muitas pessoas hoje estão sofrendo com consequências ruins que foram, talvez, nos seus lares, na sua vizinhança, no seu país, no mundo, por conta dos antepassados. Por isso, lembre-se que a maior riqueza que deixaremos não é casa, não é carro, não é dinheiro, e sim os valores cristãos, os ensinamentos que Jesus nos trouxe para não tomarmos decisões ruins para outras gerações. Que assim como o girassol possamos deixar coisas positivas para aqueles que virão depois de nós. Concluindo, amados, o girassol nos ensina muito mais do que botânica. Ele nos ensina sobre fé, sobre resistência, propósito e legado. Assim como ele vive voltado para a luz do sol, nós fomos chamados para viver voltados para a luz de Cristo, que dissipa as trevas e alma, que nos conduz pelo caminho de vida eterna. Se queremos agradar ao nosso Deus, precisamos ser como girassol. Quem lembra? Produzir bons frutos que edifiquem a nós e aos outros. Permanecer firmes mesmo nas mudanças e tempestades. Seguir sempre na direção da luz que é Jesus. Crescer e amadurecer nos períodos escuros da vida, confiando que o sol da justiça voltará a brilhar. E por fim, deixar um legado abençoado que floresça nas futuras gerações. Você que está aqui conosco nesta noite, está voltado para a luz, tem deixado os frutos que alimentem a fé dos outros, tem confiado mesmo nas noites escuras de alma. Hoje o Senhor te convida a viver um verdadeiro girassol espiritual. Hoje Jesus te convida a ser um girassol do seu jardim, com os olhos firmes nele, o coração cheio de esperança e a vida cheia de propósito. Quantas bênçãos o Senhor tem derramado na sua vida? Quantas bênçãos você tem recebido do Senhor? Quanta saúde Deus tem te dado? Quantos livramentos Ele tem oferecido no dia a dia na sua vida? Muitos deles que nós não vemos. E como estamos? Como flor que murcha ou como girassol que nasce e morre olhando para a luz? Nessa noite
essa luz que te chama é Jesus. E que possamos dizer como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. É que como girassol, mesmo depois que partimos, deixamos uma terra fértil, fértil de amor e boas obras, para que os que vierem depois de nós recebam todas as bênçãos do Senhor. Se tem alguém que quer ser um girassol do jardim de Deus, nessa noite, olhe para a luz que é Jesus. Levante-se e venha em direção ao Senhor. E venha em direção à sua luz, como quem diz: eu sou o Senhor, o girassol do teu jardim. Eu quero, ao acordar, assim como o girassol, olhar para a luz e viver durante todo o dia olhando para essa luz, e à noite amadurecer como um girassol, soltar vitaminas na terra, sementes, para que os frutos que aqui estou dando nessa terra possam florescer também. Se não há ninguém, que Deus te dê uma nova oportunidade da luz novamente reacender na sua frente, e como um girassol, aí sim você olhar e seguir. Que Deus todos abençoe. Amém. 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 Somos gratos ao Senhor por essa mensagem. E existe ainda mais uma curiosidade sobre o girassol. Nos dias da ausência da luz solar, eles se voltam um para os outros como se quisessem se aquecer mutuamente. Que continuemos irmanados como o girassol. Eu convido a igreja a se colocar de pé e nas nossas orações da semana estejamos orando pelo nosso país, estejamos orando por todos os irmãos da nossa igreja, continuemos orando pela recuperação da nossa irmã Diná e também pela saúde de Getúlio, irmão do diácono Leão. Iremos entoar o hino 556 com a nossa oração, logo após com a oração silenciosa. Estaremos encerrando o nosso culto nesta noite. 556, oração para a noite.